eu tava conversando com o Pedro nos bastidores, que dia que cai esse episódio, né? Vocês não têm noção qual foi o que mais as pessoas querem saber de vocês no dia de hoje. Eu acredito que vocês sabem, né? Que o que chegou de mensagem assim, ó, eu quero falar da tarifa do Trump, eu quero falar dos 50% que o Trump taxou o Brasil. Qual a opinião de vocês? Né? Então, um assunto super quente, aconteceu agora. Queria muito escutar vocês e hoje eu tô aqui só pra escutar, tô aqui como ouvinte, minha pipoca já tá chegando aqui, não quero atrapalhar a conversa de vocês, viu? E eu não Finjam que eu não estou aqui. Eu não posso nem dar meus palpites. Não, cala a boca aqui agora que vai ficar muito feio, velho. Hoje não dá, Deixa o nível rolar aqui. Bem, acho que o editorial do Estadão de ontem, né, foi... Aquilo ali é a métrica da situação, ou seja, coisa de mafioso, né? Mafioso. Porque o Trump, quando ele nos taxa em 50% ou nos ameaça em 50%, ele faz um movimento que é mexer com a taxa de lucro de determinados setores da economia brasileira, né? Tipo agronegócio, setor de aço, etc., que tradicionalmente é bolsonarista, de direita, conservador, inclusive no estado mais em que o bolsonarismo mais reina no Brasil, que é São Paulo, né? Então o Estadão, por exemplo, ao chegar a essa conclusão, em ter um editorial atacando o Trump, né? E ele está demonstrando, dando um sinal para a base material do Estadão, que é o agronegócio, que é essa classe dominante ultraconservadora de São Paulo, né? Então daí você já tira o estrago que o Trump fez com relação ao Bolsonaro, né? E acho também que o Trump nos entrega uma oportunidade, não somente do Lula tomar para si a iniciativa política, coisa que nós perdemos desde 2016, com o golpe de 2016. Eu acho que ele entrega essa possibilidade de nós agarrarmos a chamada iniciativa política, mas não somente isso. Traz a possibilidade de colocar no centro da pauta do debate público a questão da soberania nacional. Eu já falei isso outras vezes aqui, que eu acho que essa é uma questão fundamental do nosso tempo, a questão da soberania, ou como nós na esquerda chamamos da questão nacional, ou seja, tem a questão democrática, a questão social, e tem a questão nacional, ou seja, a questão da soberania, etc. Então, acho que ele nos entrega a oportunidade para nós pautarmos essa questão do nacionalismo, do patriotismo, de forma genuína e não de forma falsa, como o bolsonarismo trata essa questão, que eles são antinacionais, antipopulares, não gostam do Brasil, moram em Miami, etc, etc, privatistas, enfim. Enquanto que, historicamente, quem defende a nação é a esquerda, são os comunistas, os socialistas, os trabalhistas, os democratas, etc. Acho que esse é o momento que volta à pauta essa questão com muita força. Esse é o principal legado do que aconteceu até hoje, né? E até pegando o gancho aí que o Elias falou, até a gente veio coincidentemente no mesmo voo, o Elias falou do editorial, não tinha lido, eu acabei lendo o editorial. E lá o Estadão mostra claramente, né, como tanto o Trump como o Bolsonaro sequestraram o seu próprio país para interesses pessoais, né, para atingir interesses pessoais. E até deixei para falar aqui no podcast porque o pessoal no canal pediu muito, né, não, comenta aí, faz um vídeo. Como eu já tinha programado o vídeo hoje cedo, falei, não, vou estar lá no Três Irmãos e ter certeza que esse assunto é o assunto do momento, vai vir na mesa e a gente vai poder destrinchar bastante essa tarifa, né? Na realidade, assim, não é nenhuma novidade, já, como o Elias falou, o Trump está acabando dando um presente, na realidade, politicamente, né, para o Brasil. Ele acabou fazendo isso durante a cúpula do BRICS, né? Ele já sentindo o golpe ali de que... Porque qual que é a diferença? Os Estados Unidos, e eu já falei muito isso, ele tem atacado todo mundo enquanto todo mundo está trabalhando. Se você pensar bem, enquanto ele atacava o Irã, a China estava fechando um acordo com a África, as 53 nações africanas, abrindo o mercado chinês com tarifa zero. E os Estados Unidos estavam bombardeando o Irã. No dia 17 de junho, os Estados Unidos e Israel ainda em guerra contra o Irã, ele estava lá no Cazaquistão fazendo acordos com os 5 países da Ásia Central, né? Ele está lá fazendo essa presepada dele e a gente estava fazendo a cúpula do BRICS. Então, enquanto o resto do mundo, que já é irreversível essa queda do Império Americano, enquanto o resto do mundo já está agindo como um mundo multipolar, que é simplesmente fazer negócios. O que é bom para o seu país? O que é bom para o meu? Ninguém está impondo agenda política para ninguém está impondo privatizar a empresa, austeridade fiscal. Você vê a China e inclusive os outros países, ninguém fica discutindo. Isso é a pauta soberana de cada país. Você não precisa. Isso não é um problema seu. Vamos ver o que é bom economicamente para ambas as nações e vamos fazer negócio. É o que o mundo está fazendo. E os Estados Unidos está como se a gente estivesse numa sala cheia de adulto,
os Estados Unidos é a criança que está se jogando no chão, dando chilique, se debatendo, querendo chamar atenção. Então, ele falou que ia taxar 10%, né, nos países do BRICS. Aí Sim. Foi uma surpresa que ele botou de 50%. Só que ninguém mais leva a sério. Porque, primeiro, não está valendo. É 50% a partir do dia 1º de agosto. A carta dele é um Frankenstein, se você olhar. Um pedaço ele fica lá querendo defender o Bolsonaro, que não sei o quê. Na metade é um Ctrl-C, Ctrl-V das outras 21 que ele mandou lá pro Japão e pra Coreia. E no final tem o famoso veja bem. Veja bem, se vocês fizerem, a gente pode negociar. Ninguém leva a sério um tipo de documento desse, né? E deu a oportunidade, acho que o governo brasileiro precisava, pra gente bater na mesa e falar, não, nosso país é soberano. Isso politicamente tem um poder muito maior para mobilizar a nação. Porque tudo que os Estados Unidos fez com os outros países, na realidade ele mobilizou a nação para ter uma unidade para combater essa agenda imperialista que os Estados Unidos ainda tenta impor sobre os outros países, né? Então, sob o ponto de vista político, que o Elias colocou bem, eu acho que o Trump acaba ajudando a união do país, de alguns desgarrados ainda que nessa polarização estão navegando para um lado e para o outro. Obviamente, eu acho que ainda vai ficar 10%, 15% radicalizado, que é os caras que bate continência para a bandeira americana, que vibra, né, como o Nicolas Ferreira foi lá no Congresso, vibrando com a cara do Trump, como se aquilo fosse bom para o Brasil, né? Vai fazer protesto com bandeira de Israel, quer dizer, são pessoas estão num estágio de dissonância cognitiva impressionante. Esses aí, infelizmente, eu acho que vão continuar. Mas é uma agenda positiva agora para o executivo brasileiro afirmar a nossa soberania e realmente trazer a grande massa da população para uma unidade nacional. A posição correta que o Brasil tem que segurar agora nesse momento, então, é de realmente falar para ele que se tiver essa taxação, como aconteceu com a China, que também já sofreu uma pressão semelhante, né? É de que se acontecer isso, a gente vai suportar isso e que a gente vai bancar isso talvez com critérios semelhantes. Reciprocidade. Seria essa a postura que a gente tem que ter. Já tomou ontem, já se tomou essa decisão, já se chamou o conselheiro de negócios americanos para conversar, que basicamente é uma reprimenda diplomática, né? Para saber o que está acontecendo. O Lula devolveu para o Trump a carta, ou seja, o que do ponto de vista diplomático, é uma afronta, né? Você receber uma carta do chefe de Estado e devolver essa carta é algo muito difícil de acontecer, quase inimaginável em relação de países, né? Ainda mais com a discrepância de força, né? Assim, Sim, Brasil e Estados Unidos, né? Você peitou alguém que teoricamente é maior. Como assim? Me explica esse processo de devolver a carta. Existem vários protocolos na diplomacia, né? Que também não conheço muito bem. Eu fico mais contando a minha experiência na política e próprio Banco dos BRICS, eu convivia muito com diplomata, né? Então, quando você, por exemplo, o brasileiro foi morto na Austrália, né? Quando o país uma das formas de demonstrar descontentamento com a forma como foi conduzido o processo na Austrália contra um brasileiro é chamar, por exemplo, o embaixador da Austrália para conversar. Sim. Essa é uma forma de reprimenda. Uhum. E as coisas vão escalando até você romper relações diplomáticas, né? O que é novo nesse processo brasileiro hoje, enquanto símbolo, enquanto simbologia, não é o Lula tão somente falar que o Brasil é soberano, reafirmar isso, que é super importante e fundamental, mas ele ter devolvido a carta. É como não aceito isso? Não, isso meu amigo, eu tô pouco me lixando pra você, não te leva... Que o Cobori falou aqui com outras palavras mais sofisticadas, né? Não te leva a sério, não... Sabe? Não, então E isso, em certa medida, a simbologia inteira guarda o que, na minha opinião? Primeiro, é uma afronta, vamos dizer assim, a um país teoricamente mais forte. Uhum. É uma afronta a um país cujo imaginário das classes médias no Brasil e no mundo inteiro gira em todo aquele país. Ou seja, a classe média brasileira quer ser americana, né? Seja de direita, seja de esquerda, né? E os Estados Unidos, e dentro do quintal dos Estados Unidos, né? Ou seja, os americanos não toleram a Revolução Cubana até hoje, não toleram nenhum sinal de submissão, seja democrata ou republicano. E o maior país da América Latina, que é o Brasil, toma essa atitude. Ou seja, isso não é pouca coisa. Para quem achar que isso é pouca coisa, não está entendendo nada do jogo. Né? Não está compreendendo nada, não entendeu nada. Então, acho que a condução brasileira foi excelente daqui. A questão é saber se nós vamos manter, se isso vai dar fôlego para o governo Lula e para o próprio Lula se reeleger em 2026, porque eu acho que essa é a tarefa principal,
quer derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita, aí que não tem muita mediação em relação a isso, é uma tarefa política imediata, construir as condições para a derrota da extrema-direita no que vem, né? E eu acho que o jogo que já estava combinado do ponto de vista do campo conservador, que é juntar vários setores, uma frente ampla contra a esquerda e contra Lula, que já estava combinado e quase certo, né? E com uma vitória também para muitos quase certa, hoje já não é mais uma realidade. O Lula volta ao jogo, né? E acho que isso, só desculpa me alongar um pouco, Zé, também fica uma questão aí. As pessoas se acostumaram nos últimos 1 ano e meio, 2, a subestimar a capacidade do Lula, né? Ou seja, o Lula, pouca gente sabe, ele ficou 580 dias preso, enfrentou uma eleição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro gastou 700 bilhões de reais naquela eleição, arrombou, e o Lula ganhou as eleições. Então o Lula é um case de invenção e reinvenção, e acho que ele se reinventa mais uma vez quase no alto dos seus quase 80 anos de idade, né? Eu acho que não é de se menosprezar essa potência política chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Goste ou não dele, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma figuraça. Eu vi pessoas da direita também, né, falando, até filho do Bolsonaro lá dos Estados Unidos postou hoje que os brasileiros devem agradecer o Trump por essa taxação, porque o Trump está mostrando a verdade para essas pessoas, né, que o Lula não sabe negociar com os Estados Unidos. Eu entendo que é um momento importantíssimo que o Lula pode usar isso a favor dele, para ele fortalecer as nossas relações interiores aqui no país. Mas você acredita que o Lula pode usar isso de forma errada também? Ele pode errar? Ele pode tomar decisões que vão atrapalhar o governo dele? Não, errar todos nós podemos, né? Mas como o Elias falou, pelo menos essa primeira reação eu acho que foi correta. Devolveu a carta ali. Nós somos uma nação soberana. O cara não pode fazer isso, não é brincadeira. Sim. E na realidade é um movimento que os Estados Unidos está fazendo contra a multipolaridade, contra o BRICS, não só contra o Brasil. Exatamente. Ele quer enfraquecer o BRICS. Né? Talvez no passado, acho que o governo brasileiro fez errado foi ele ter ido, Brasil, Índia e África do Sul, ter ido na reunião do G7. Ali eu acho que foi uma coisa meio de vassalagem, não precisava aquilo. Né? Mas a partir desse evento da carta do Trump colocando a tarifa de 50%, eu acho que a reação do governo, pelo menos até aqui, eu acho correta. Mas agora tem um dever de casa para ser feito, né? Porque na realidade assim, o Trump, ele até hoje, tudo que ele fez desde que ele tomou posse, ele não levou até o final. Ele sempre volta atrás. Tanto que ele tem um apelido lá nos Estados Unidos, né? Sempre arrega. A sigla lá em inglês, ele é o arregão, ele sempre arrega. Que ele fala e volta atrás, fala e volta atrás. Inclusive, as tarifas eram para cair ontem, dia 9. Ele já começou a mandar essas cartinhas pros outros, que é pro dia 1º de agosto. Então, de alguma forma, ele já arregou. Tá jogando lá pra frente. Sim, sim. Então, assim, tentando sair no popular, é aquele cara que fica te ameaçando, aí vê que não tem resultado, aí ele aumenta a ameaça e as pessoas simplesmente não estão. Agora, o que pode acontecer de errados, talvez taticamente possa cometer algum erro, mas eu acho difícil, porque tem uma coisa na tarifa que as pessoas não entendem. Né? Os Estados Unidos precisa ter déficit comercial. Ele não tem déficit comercial porque ele quer, porque ele quis ajudar os outros países. É porque ele precisa, porque é o déficit comercial que gerou a hegemonia do dólar. Ele inunda o resto do mundo tendo déficit comercial, com dólar. Eu costumo brincar, às vezes as pessoas pedem os exemplos e falam assim, igual, eu tenho um déficit comercial com o supermercado. Eu vou tarifar o supermercado, porque eu vou tarifar em 50%. O que ele vender para mim agora, eu vou pagar 50% a mais. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eu tenho um déficit comercial com o supermercado, porque eu preciso comprar as coisas do supermercado, e o supermercado não precisa comprar nada de mim. Eu tenho um déficit comercial com a Apple. Eu tenho meu computador que é Apple, meu iPhone que é Apple, mas eu tenho um déficit comercial porque eu preciso. Então, os Estados Unidos têm um déficit comercial porque ele compra os produtos para eles, porque ele precisa. Ele não está comprando para ajudar ninguém. Ele está comprando porque ele precisa. Então, no limite, digamos, a gente vai levar isso no limite. Vai chegar no dia 1º e vai botar 50%. Aí uma das que estão falando, a Embraer vai sofrer. Eles não compram avião da Embraer porque eles querem ajudar a Embraer. Eles compram porque eles precisam. Então, e quem vai pagar a tarifa não é o Brasil. Né? O americano médio, ele tem uma noção, eu vi algumas reportagens, que eles acham que é o outro país, a China que vai pagar a tarifa. Não, quem vai pagar a tarifa são os americanos. Né? Então, o avião da Embraer, se no limite chegar, quem comprar o avião da Embraer vai pagar 50% a mais. Ou compra da Boeing, que está num puta de um problema de segurança. Eu vi hoje até uma comissão do Senado. Os maiores negociadores com os Estados Unidos são
Primeiro é a Embraer, depois a Vale, Isso. a JBF, se não me engano, terceiro ou quarto. Enfim, são coisas que eles realmente precisam. Eles não estão comprando um superficial, eles compram o que vai usar, mano. Não dá pra... Então, assim, o avião vai ficar mais caro, vai querer comprar, quem vai pagar, tudo bem. No limite, quando os economistas forem fazer os cálculos, a gente vai vender um pouquinho menos, mas o que vender eles vão pagar 50% a mais. Ó, vou fazer a primeira pergunta burra aqui do dia. Deixa eu só voltar aqui naquela primeira parte que a gente tava falando, porque o Elias falou muito bem o que acontece, mas vamos imaginar então que a gente segue o protocolo, que é o adequado, que é o Lula realmente sustentar que o Brasil tem soberania aqui, que a gente vai tancar essa proposta dele. Se tudo seguir e tivesse 50% de taxação a mais, o quanto isso vai, eu falo financeiramente, prejudicar a gente, que a gente dá conta de suportar isso aí, vai abalar o Brasil de alguma forma ou não? Os primeiros números que os economistas, inclusive os economistas da XP, eu estava vendo o relatório deles, já colocaram, não vai colocar o Brasil em recessão. Né? Porque o Brasil, de do PIB, o que representa o PIB é em torno de 2%. Se a gente parasse de exportar hoje tudo para os Estados Unidos, ia ter um impacto de 2% do PIB. Não vai parar de exportar tudo, vai ter um impacto. A gente vai achar outros mercados e tal, e eles já estimam que o mercado é em torno de 0,2% a 0,5%. Então é 0,5% a menos no PIB, no crescimento da economia. Não é uma recessão, a gente vai crescer menos. Sim. Então é uma situação não tão crítica assim como os outros estão pintando. Né? E o Brasil, o Lula já falou que tem reciprocidade, vai impor tarifa também nos Estados Unidos. Então vai ser uma briga ali de quem vai levar até o final. Como os Estados Unidos comprou briga, não foi só com o Brasil, comprou briga com o resto do mundo, quem vai sofrer mais vão ser eles. Porque nenhum país, e o Brasil pode até ser um exemplo, né? Fazendo isso aí, isso vai levar contra os outros países, vários países já enfrentaram os Estados Unidos, né? O próprio Canadá, o Japão agora está dizendo também que não vai ceder, porque eles sabem que, como eles cederam lá no Acordo de Plaza em 85, o Japão desde então não cresce, afundou. Então o Japão não está disposto a ceder, a Coreia do Sul já sinalizou que não vai ceder também, que são grandes economias. Então assim, os Estados Unidos não está brigando só com o Brasil, está brigando com o resto do mundo. Então o Brasil tem capacidade de absorver isso aqui, tentar redirecionar alguma coisa, ou no limite realmente crescer um pouquinho menos, mas os Estados Unidos, como ele comprou briga com o mundo inteiro, ele vai se dar mal. Então, acho que no primeiro programa eu falei, esse para mim é o último suspiro do Império Americano. Ele está se debatendo para tentar prorrogar o declínio do Império Americano.